Olá, pessoal. Estamos chegando aqui nas nossas últimas aulas, né? Bastante aula, nossa disciplina, né? E agora a gente já está aí nos ajustes finais. Hoje nós vamos para a nossa aula 23. Vamos falar aqui sobre o ensino de língua portuguesa e literatura na educação de jovens e adultos, na EJA, pessoal. Aqui, o objetivo da aula hoje é compreender a EJA como modalidade de educação básica e direito contínuo, analisar as especificidades do letramento e alfabetização sobre a ótica freiriana, discutir metodologias de ensino de língua e literatura voltadas aos sujeitos da EJA, refletir sobre a praxis docente no desenvolvimento da autonomia do educando da EJA. Bem, pessoal, a gente tem aí. Vou fazer aqui uma breve cronologia da EJA no Brasil, né? Só para a gente contextualizar o que é a EJA, quando surgiu a EJA. Bem, a EJA ela surgiu no Brasil de forma embrionária, né? Em 1947, Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, CAA. Foi a primeira experiência, né, do que hoje é a EJA, mas a CAA foi a nossa primeira experiência na educação de jovens e adultos. Em 1961, a gente tem aqui experiências com o método Paulo Freire, experiências de Angicos, que é a metodologia de Paulo Freire, que é de fato aqui, que a gente considera, né, mesmo, o desenvolvimento e as primeiras características norteadoras do que a EJA é hoje. A gente considera mesmo que foi em 1961, através do método Paulo Freire, que de fato tem-se o surgimento mesmo da EJA no país. E aí a gente tem aqui 1967, que é outra data importante, que é a criação do Mobral pela ditadura militar. O Mobral ele foi criado, gente, para alfabetizar pessoas, principalmente para questões de aprender a escrever o próprio nome, para poder assinar documentos, para poder votar, para poder. Então, assim, não era uma alfabetização voltada mesmo para a aquisição de conhecimento, era uma alfabetização direcionada. Os fazendeiros, os grandes empresários, eles educava, né, alfabetizava seus funcionários através do Mobral para votações. Aí, por exemplo, eles indicavam, né, os candidatos e a pessoa simplesmente ia lá e votava naqueles candidatos, sem ter autonomia mesmo e criticidade política. Temos aí 1966, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Concretiza a EJA como uma modalidade educacional no nosso país, ou seja, somente em 1999 que a EJA é reconhecida pela nossa legislação educacional. E em 2014, nós temos aí o Plano Nacional de Educação, que estipula metas de alfabetização para a EJA de forma integrada. Então, assim, com relação à legislação, a EJA existe há muito pouco tempo. Apesar dela já existir aí há quase 90 anos, né?
legalmente, de forma legal, tem muito pouco tempo, né? Temos aí também a EJA, né, como direito social, pessoal, que foi a nossa Constituição Federal de 1988. Foi o primeiro pontapé aí que colocou o que era dever do Estado, né? O ensino fundamental obrigatório e gratuito, que deveria ser assegurado, inclusive, para todos os que a ele não tiveram acesso à idade própria. Ou seja, a EJA não é assistência, é justiça reparadora e equitativa, pois até então, como o método Paulo Freire, o Mobral, o CAA, esse tipo de ensino era tipo uma assistência social. E aí, somente com a Constituição de 88 é que ela deixa de ter esse caráter assistencialista e passa a ter um caráter de justiça mesmo, de reparação social com essas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade certa, na idade própria. Opa, peraí, passei muito aqui. E assim, a educação como direito contínuo, a EJA ela se enquadra nessa modalidade, né? Nessa lei. E a EJA é uma modalidade de educação básica destinada a pessoas que não concluíram seus estudos na idade regular, durante a faixa etária que geralmente os alunos da educação básica têm. Direito ao longo da vida, ela pode começar, ela pode interromper, ela pode voltar. Então, assim, garante a escolarização contínua, diversidade demográfica, atende jovens, adultos e idosos, inclusão social, constitui uma política fundamental de desenvolvimento humano e cidadania. Essas são as 3 principais características do ensino de EJA. E os sujeitos da EJA, quem são essas pessoas? Os estudantes da EJA trazem consigo saberes produzidos na escola da vida, no trabalho e na cultura popular. São sujeitos de direitos que carregam marcas de exclusão, mas também de profunda resiliência. O desafio é superar a infantilização dos conteúdos e métodos. Pessoal, porque assim, tem muitos, a gente pega, por exemplo, alunos da EJA, eu vou focar aqui, por exemplo, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. No ensino fundamental 2, por exemplo, você pegar um aluno que vai fazer o sexto e o sétimo ano EJA ao mesmo tempo. E aí, você tem que direcionar o conteúdo para esses alunos, tirando aquele caráter mais infantilizado daquele material, porque são pessoas que já têm um histórico de vida, são pessoas que trabalham, são pessoas que, alguns até aposentados. Então, assim, superar esses conteúdos voltados para crianças e adolescentes, por exemplo, de 13 a 18 anos. Então, assim, trabalhar conteúdos apropriados para a idade dessas pessoas que cursam a EJA. E sempre, pessoal, reforçar que busque material, atividades, façam práticas e adotem metodologias que privilegiem a história de vida dessas pessoas. Temos aqui também. Meu Deus, agora não quer passar. Temos aqui também as raízes do saber. Quem são esses estudantes da EJA? Esses estudantes são sujeitos ativos, são sujeitos que já têm essa bagagem, já têm um histórico de vida grande. Então, assim,
são pessoas que têm bagagem de vida, são pessoas plurais, são pessoas que, por exemplo, desistiram não tiveram acesso, não puderam estudar porque foram mãe muito jovem, porque tiveram que trabalhar, porque tiveram que trabalhar no campo. Então, essas pessoas, elas têm saberes prévios. E, assim, quando elas buscam esse retorno, elas buscam mesmo como uma forma de qualificação e crescimento pessoal e profissional. Então, assim, sempre valorizando os saberes e as experiências dos estudantes, dos educandos de EJA. E aqui eu vou trazer um pouquinho de Paulo Freire, da educação dialógica, pessoal, porque foi graças a Paulo Freire que a EJA é o que é hoje em dia. Ele conseguiu, através do método dele, provar que a EJA ela podia ir muito além apenas daquela alfabetização eleitoral, daquela alfabetização tecnicista. Então, assim, para Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Ou seja, pessoal, a leitura de mundo dos alunos da EJA, elas são mais importantes do que a leitura e os conteúdos de sala de aula. Então, assim, vocês que algum dia aí se enveredar pela educação de jovens e adultos, tenham sempre isso em mundo, tenham sempre isso em mente. Na EJA, alfabetizar não é apenas decodificar sílabas, mas conscientizar-se de sua posição no tecido social. Temos aqui também Magda Soares, que é uma das principais estudiosas, né, quando se fala de EJA no Brasil. No caso aqui da alfabetização, processo de aquisição da tecnologia da escrita, domínio das habilidades de codificação e decodificação, quando você ensina na EJA. E no caso do letramento, inserção nas práticas sociais que envolvam a língua escrita. Para a EJA, é possível ser letrado socialmente, sem ser alfabetizado tecnicamente. Então, vocês têm que ter em mente que o aluno de EJA, ele tem letramento social, ele tem letramento de mundo. Então, assim, ele pode ter esse letramento e não ter o letramento técnico, o letramento gramatical, mas isso não é diminutivo para que esse aluno venha para a sala de aula e o professor, enquanto mediador, consiga fazer essa mediação desse conhecimento socialmente, desse conhecimento de mundo, para esse conhecimento técnico. Temos aqui Angela Keyman, que ela é estudiosa da prática de letramento e ela trabalha também essa questão da EJA. Para ela, ao ensinar principalmente língua portuguesa na EJA, você tem que ter uma contextualização, uma agência social e uma revalorização. Na contextualização, as atividades devem partir dos eventos de letramentos reais do aluno, trabalho, igreja, bairro, família. Na agência social, esse letramento, essa escrita, ela tem que vir como ferramenta de intervenção na comunidade e empoderamento individual. Já na revalorização, o professor ele tem que trabalhar respeitando a variedade linguística do educando, contra o preconceito linguístico institucional. Então, se já é errado trabalhar a questão do certo e errado em língua portuguesa, em qualquer nível da educação básica, na EJA isso aqui é proibidíssimo, pessoal. Não existe essa questão de certo ou errado na EJA, porque senão você acaba afastando aquele aluno da sala de aula.
E aqui, quais estratégias adotar, né, para se trabalhar na EJA língua portuguesa? Você pode trabalhar rodas de conversas, você pode trabalhar projeto de leitura e leitura compartilhada, oficinas de escrita, uso de músicas e manifestações culturais locais, produção de memórias e autobiografias. Pessoal, isso aqui é uma metodologia riquíssima quando você trabalha EJA. Trabalhar memórias e autobiografias, porque isso aqui desperta neles um brilho no olhar quando eles contam as histórias de vidas deles. Trabalho orientado por temas geradores, a aprendizagem significativa e contextualizada. As metodologias e práticas no ensino de EJA, elas têm que fazer sentido, elas têm que ter significado e contexto para aquele aluno. E aqui, metodologias e práticas, né? Temos aqui, por exemplo, investigação, tematização, problematização. A investigação, você pode trazer pesquisas e problemas reais vividos pela turma. Na tematização, você pode trabalhar diálogos sobre os temas e descobertas das palavras-chave, tipo tijolo, salário, voto, e aí você pode contar a história dessas palavras. Problematização, desafios de superar a visão mágica da realidade por uma visão crítica e transformadora. Então, assim, quando você trabalha temas geradores na EJA, você tem que sempre se orientar por essas três características: tematização, investigação e problematização. E no ensino de língua portuguesa com relação à norma e uso, né? A norma padrão e o uso cotidiano. Trabalhar variação linguística, trabalhar a língua como sistema heterogêneo, valorizando o falar regional e popular desses estudantes. E trabalhar a adequação, ensinar o monitoramento linguístico, saber usar a norma padrão em determinadas situações, sem anular a linguagem de origem desses alunos. E como trabalhar literatura na EJA? Trabalhar principalmente memória e identidade. Quando você pode trabalhar, por exemplo, autoria, mediação, regionalismo. Em autoria, você pode fazer produções de memórias e biografias. Eu já frisei anteriormente aqui, eles amam trabalhar isso. Mediação, círculo de leituras e poesias. Eles podem fazer poesias sobre suas histórias de vida. Regionalismo, trabalhar literatura e o território cerrado. Você pode trabalhar essas questões, porque, por exemplo, geograficamente, pessoal, esses alunos da EJA, principalmente aqueles mais idosos, eles têm profundo conhecimento sobre território, sobre geografia, sobre natureza, sobre ervas medicinais, sobre plantas. Então, você pode trabalhar isso em textos literários. O professor como agente de transformação. E aqui é para vocês, futuros docentes, e quem for, principalmente para a área de educação de jovens e adultos, são dicas, por exemplo, reconhecer a imensa diversidade das turmas, respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, valorizar incondicionalmente os conhecimentos prévios, combater ativamente os preconceitos linguísticos, promover espaços de verdadeira inclusão e participação. O docente, ele tem que trabalhar, pessoal, principalmente de forma ética. Docente que trabalha com EJA tem que ser pessoas com profunda empatia. Porque o docente, o papel do docente na EJA vai muito além de ensinar regras. O docente da EJA é um mediador de conhecimento e um facilitador da cidadania ativa. Então, tenham sempre isso em mão.
se trabalhar com educação básica, ensino fundamental 2, ensino médio, já é trabalhar mediação, já é reconhecer as diversidades, já é valorizar conhecimentos prévios dos seus alunos, na EJA isso é fundamental. E o professor, ele tem que ter um compromisso ético, porque ele tem que ter todo um cuidado, todo um carinho, toda uma metodologia e prática que muitas vezes vai extrapolar a sala de aula com relação à EJA. Então, assim, sempre lembrando, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O professor de EJA é, acima de tudo, um mediador da esperança e da cidadania plena. Ou seja, pessoal, aqui é aquele velho ditado que nossos pais costumam falar. Deixa que o mundo ensina. E sim, no caso da EJA, o mundo já ensinou. E quando esses alunos vêm para a sala de aula, eles já têm esse conhecimento de mundo. Então, o que eles buscam são conhecimentos técnicos, mas que façam sentido para esse conhecimento de mundo que eles já têm. Então, essa é a nossa aula, né? 23. Até nossa próxima. E só para finalizar aqui, ó, eu vou fazer uma consideração final. Ensinar na EJA é reconhecer que cada estudante traz consigo histórias, saberes e experiências que enriquecem o processo educativo. O direito à palavra é o direito de existir. Muitos alunos de EJA, pessoal, não sabem nem escrever os próprios nomes. Então, assim, toda essa empatia para quem for aí um dia se enveredar pela docência na educação de jovens e adultos. Nossas considerações finais, né, referências finais, Paulo Freire, né, ele trabalha muito essa questão desse ensino técnico, valorizando o conhecimento de mundo. Magda Soares, Hildo Consum, Antônio Cândido e Miguel Arroio. Eles embasam bem quando a gente trata de EJA. Então é isso, pessoal. Até nossa próxima aula. Lembrando que nessa aula da EJA a gente terá uma atividade, tá bom? É uma entrevista, lá na plataforma A vai estar explicado, e essa atividade vai valer 2 pontos, pessoal, tá bom? Então fiquem atentos, não percam os prazos, façam as atividades anteriores também, tá bom? Então é isso, até nossa próxima aula.